sinceramente nem sei o que dizer no início desse vídeo a respeito desse capítulo. Eu só sei que eu li na pior hora possível. Eu tava no meu trabalho e eu abri esse capítulo pra ler. E aí, como é que vocês acham que ficou a minha cara depois de ler esse capítulo, dentro do trabalho? Pois é, não é mistério pra ninguém que Eiichiro Oda é um gênio na narrativa. A gente sempre admira o world building dele, tudo que ele faz em relação a essa história, mas aquilo que o Oda parece que mais sabe fazer é emocionar quem tá lendo. E esse capítulo é um grande exemplo disso. Uma construção de anos e anos e anos até uma cena de algumas páginas que parece que junta tudo em uma coisa só, em uma cena muito emocionante. A reunião de dois personagens e particularmente uma das minhas personagens favoritas de toda a história. Apesar de ter sido um capítulo muito emocionante, tem muita coisa para comentar sobre ele, então sem mais delongas, vamos direto para esse vídeo, o grande reencontro entre Robin e Sol. Antes de começar de fato a falar no capítulo, eu queria falar para vocês como Elbaf parece que vai ser um grande arco de emoções e de reencontros. Parece que a cada capítulo que passa, toda a narrativa do arco se encaminha para isso. Eu sei que tem poucos capítulos desde que ele começou, mas tudo que já envolve a Terra dos Gigantes parece ser basicamente um palco para grandes reencontros. Primeiro, Robin se encontra com Sol, que é algo incrível de se ver, assim como Kuma já tinha se encontrado com Bonnie. Tem um paralelo muito interessante quando a gente faz a relação entre Kuma e Robin, pelo fato de serem duas almas solitárias, duas almas caçadas desde que nasceram, dois personagens que encararam a fúria do governo mundial mesmo sendo crianças e ainda assim conseguiram achar um motivo e encontraram a própria liberdade e um motivo de sorrir. Kuma na sua filha e Robin quando encontrou o Sol e viu um novo propósito para se viver. E aí eles foram afastados por muito tempo até que finalmente se reencontraram. O reencontro de Kuma e sua cena com Bonnie já é um prenúncio, e foi um prenúncio para nós daquilo que estava por vir, que é a cena da Robin e do Sol. Mas o arco de Elbaf parece que vai trazer muito mais disso. Afinal, temos o possível encontro entre Luffy e Shanks, que é o encontro mais esperado de todo o mangá. Temos o possível encontro de Usopp com seu pai e a Sop, já que, bom, ele faz parte do bando do Shanks, então uma coisa leva a outra. E a Vivi também pode voltar aos Chapéus de Palha ainda nesse arco, visto que Oda já deixou isso em aberto naquela cena em que Luffy aparece com um X no seu braço e a Robin nota. Óbvio, ela não sabe exatamente o que é o X, e os Mugiwaras que estavam naquele momento ali também não sabiam o que era o X. Mas o Oda já deixou isso em aberto e eu acredito fortemente de que a Vivi vai voltar ainda no arco de Elbaf. Isso foi uma mensagem dela para os Mugiwaras. De todo modo, todo esse arco parece envolver realizações de sonhos e reencontros. Observe, tem uma coisa muito bela quando a gente para pensar em Elbaf, além dos reencontros e daquilo que eu já tenho falado nesse vídeo, é o fato de que Elbaf parece ser uma ilha pros Mugiwaras, uma ilha que vai mostrar para eles o porquê que eles começaram essa aventura desde o início. Veja, Franky precisava da árvore de Adão para construir o Sunny e realizar o seu sonho. Essa árvore basicamente dá um motivo do sonho do Franky se realizar, que era construir o Sunny e fazer o navio que vai viajar o mundo inteiro. Ao mesmo tempo, Luffy e Usopp sempre sonharam com aventuras. As aventuras fazem o sonho deles se tornarem realidade. Usopp só pode ser um grande guerreiro se ele viajar pelo mundo inteiro e ter grandes aventuras. Assim como Luffy só pode ser o rei dos piratas se ele for o homem mais livre do mundo e conseguir viajar em lugares muito incríveis para ele. E Elbaf é o sonho dos dois, o lugar onde os dois podem realizar esse feito. E os dois estão aqui. Robin finalmente se encontra com Sol, relembrando aquilo que deu motivo para ela continuar viva. Ela queria morrer, mas o Sol deu mais um gás para que ela no futuro encontrasse Chapéus de Palha e finalmente encontrasse seu motivo de viver. E obviamente, temos o Oda já deixando implícito aqui que o Shanks vai aparecer e se reencontrar com Luffy, o homem que deu o propósito pro Luffy se tornar pirata e possivelmente no futuro o rei dos piratas. Percebe como tem todo um simbolismo muito bonito envolto ao arco de Elbaf? Enfim, vamos seguir aqui. Tem uma cena muito curiosa que eu achei muito interessante o ter colocado e relembrado esse detalhe para nós. Big Mom foi derrotada no arco de Wano. A derrota dela também envolve a invasão de Chapéus de Palha em Onigashima, óbvio, junto com Kid e com Law. Kid e Law foram responsáveis diretamente por derrotar a Big Mom, apesar de eu até hoje não acreditar como eles conseguiram fazer isso mesmo lendo aquele capítulo, mas enfim. Os gigantes agradecem a Luffy por ter derrotado a Big Mom, já que a Big Mom fez aquele grande dano aos gigantes no passado. E além daquele ataque no solstício de inverno, ela ainda matou a Mãe Carmel. Então a Big Mom realmente é um monstro na visão dos gigantes.
É até falado em como ela era amiga dos gigantes no passado, mas isso ficou só no passado. A gigante que fala isso enquanto o Sanji está completamente apaixonado é a mesma que aparece do lado da Big Mom quando ela é pequena, lá no flashback da Big Mom no início do arco de Holy Cake. Nessas páginas também vemos o Road, aquele cara que tinha se passado por Deus do Sol bem no início ali do arco, sendo crucificado. O Loki também foi sentenciado à crucificação. E aqui eu quero novamente trazer uma velha teoria que eu tenho junto com o meu colega Brucão, e que eu acredito fortemente. Eu ainda vou falar mais sobre isso em um vídeo que eu estou planejando para trazer aqui para o canal, mas eu acredito que o Nika ou o Joy Boy, a depender de como Oda for contar a história, se foi o Nika de fato, se ele vai querer contar a história do Nika e depois, posteriormente, a do Joy Boy, eu acho que o Nika foi crucificado assim como Jesus Cristo. Isso porque existem vários paralelos entre o Nika e a Igreja Católica ou Igreja Protestante, como você preferir, mas é o cristianismo. Até a Igreja do Kuma é um grande símbolo disso. Tem diversos paralelos dentro da história de One Piece com personagens da Bíblia. Por exemplo, nesse capítulo, eu chamo ele de Só por conta da pronúncia e como eu prefiro chamar. Mas se você pegar o nome do Só ao pé da letra, é Saul, basicamente aquele rei que precedeu o reinado de Davi na Bíblia. Sodoma e Gomorra é citada lá em Water 7, por exemplo, naqueles cavalos gigantes que eles usam para invadir Enies Lobby. Moria é basicamente uma referência a Moriá, que é um jardim que também aparece na Bíblia. Tem diversas referências. De qualquer maneira, eu acredito fortemente nisso. E se já temos dois homens que têm o símbolo Deus do Sol neles, tanto o Loki quanto o Road, sendo crucificados, vocês não acham que isso já tá dando uma base para aquilo que o Oda vai contar? Bom, vamos seguir. Capítulo passado a gente ficou naquela maluquice querendo saber quem era o Louis Arnaud e sobre o livro Bregman. É interessante que nesse capítulo é reforçado que Só é professor de história para os gigantes. E bom, o Bregman ou o Louis Arnaud ter sido citado no último capítulo já dá uma pequena noção pra gente de que Só pode estar ensinando esse livro para os gigantes e contando as histórias que tem nele. Isso seria muito interessante porque a gente ia saber mais sobre Louis Arnaud, se não for de fato aquele personagem que apareceu no fim do capítulo. Ou seja, isso também pode dar mais desenvolvimento pro arco de Elbaf, porque a gente pode ter ainda mais flashbacks e mais histórias bonitas a serem contadas aqui. Principalmente se a gente se aprofundar na vida de Louis Arnaud, que foi o homem que escreveu um livro basicamente viajando por toda a Grand Line. Eu ainda digo mais e me aprofundo mais nisso em relação à biblioteca de Elbaf. Elbaf tem uma biblioteca chamada Biblioteca da Coruja, e aqui podem ter muitos segredos. Uma das coisas que eu acreditava sobre o arco de Wano era que quando ele chegasse apareceria algo muito grande relacionado ao nome D. Não aconteceu exatamente assim, mas algo relacionado ao século perdido veio muito forte, que era o Nika. E quase todo grande arco do Novo Mundo tá tendo uma relação forte com o Reino Antigo ou com algo relacionado ao século perdido. E com Elbaf não seria diferente. Aqui eu acredito que aquilo que faltou o Vegapunk contar era o nome do Reino Antigo. O nome do Reino Antigo já poderia ter sido dito, a gente poderia ter descoberto isso lá em Water 7. E quem foi o estudioso responsável por isso? Nada mais, nada menos que Dr. Clover, aquele que estudou com tudo aquilo que tinha em Ohara. E tudo aquilo que tinha em Ohara foi salvo e está na biblioteca de Elbaf. Vocês duvidam que nesse arco a gente vai descobrir o nome do Reino Antigo? Cara, Elbaf tem tudo para ser o arco que vai mais se aprofundar na história do século perdido, seja pelo tempo em que a ilha existe, as gerações que estão próximas ao Reino Antigo, a biblioteca que tem todo o estudo de Ohara, a devoção deles ao Deus do Sol. Tudo está encaminhado para o arco de Elbaf ser o prenúncio daquilo que vamos ver em Laugh Tale. Esse arco vai preparar toda a cama para a gente conseguir entender tudo que o Oda vai contar em Laugh Tale. Eu já disse, esse arco é antes do arco de Laugh Tale. O próximo é Laugh Tale. Anotem o que eu estou dizendo. Falando até em Vegapunk, ele te fala que o clima de Elbaf é perfeito e a gente vê que os navios conseguem andar pelas nuvens, graças às nuvens que existem na ilha de Elbaf. E é muito interessante notar que é muito possível com isso que existam ilhas do céu perto de Elbaf ou mais acima. E com certeza a teoria mais clara é de que Asgard é basicamente uma ilha do céu lá no topo da árvore. Já foi mencionado que lá existe o reino celestial. Então, meus amigos, não vai demorar nada pra gente ver isso. Como eu disse, aquele vídeo da teoria de Elbaf que a gente trouxe aqui no canal tá bem certo sobre tudo aquilo que vamos ver, e eu novamente, mais uma vez, como sempre, recomendo que assista. E eu vou até trazer e levantar uma bola de que o Enel pode voltar. Eu vi umas teorias falando sobre isso e eu vou comentar aqui brevemente. Essa coisa das nuvens tá muito parecido com aquilo que vemos em Skype, certo? E existe aquele outro caminho que leva a Skype que a gente não sabe exatamente como se chega nele. A gente já teorizou, e eu trouxe aqui no canal também, que esse caminho já está em Elbaf. Na verdade, esse caminho sempre foi de lá. Apesar de, como dizem,
ele ser extremamente perigoso. Pode ser que esse caminho seja justamente o caminho que está na parte do céu de Elbaf, a área celestial, e por ele se chega a Skypiea pelos céus, voando nos navios da maneira como a gente vê aqui. Elbaf já está muito ligado a Skypiea por vários motivos, mas uma coisa que é muito interessante que foi observado e que eu encontrei na internet também, é que é possível observar que os navios de Elbaf, os Drakkar, eles são muito semelhantes aos navios que a gente encontra na Lua, por aqueles robôs que vivem na Lua, na história de Capas do Enel. E o próprio navio do Enel sai voando e foi capaz de passar pelo espaço até chegar na Lua. Vistas essas relações, vocês não acham possível que exista de fato caminhos pelo céu e que seja muito possível até que por meio desses caminhos o nosso querido Enel volte? Eu sei, isso aqui não tá super embasado para um retorno narrativo do Enel na história, mas é muito interessante observar isso aqui. E bom, vamos falar do reencontro tão esperado entre Robin e Sol. Eu sinceramente nem sei dizer muito bem o que eu senti quando eu li isso. Eu tava muito feliz, e óbvio, a não ser que você seja uma pessoa sem nem coração dentro do peito, você com certeza se emocionou com isso. A página do primeiro encontro entre Robin e Sol é exatamente desenhada e redesenhada como é nesse capítulo, no momento que o Sol tenta dar um susto na Robin. É exatamente igual, se você colocar uma do lado da outra, elas são bem semelhantes. E como eu falei no início desse vídeo, o Oda é um gênio quando se trata de emocionar quem tá lendo. Só que, como eu disse, ele também é um mestre na narrativa. Veja, se esse encontro do Sol e da Robin tivesse acontecido só poucos anos depois, ou poucos arcos depois de Water 7, isso não seria tão bonito quanto foi agora. Como eu já disse, Elbaf tem todo esse simbolismo com reencontro e tudo, mas Oda ter escolhido ter passado tanto tempo assim pra gente ter esse reencontro é muito significativo, porque ele construiu toda uma base para isso acontecer. Apesar de o Sol ter sobrevivido a algo que eu não preferia que ele estivesse morto, tá? Mas eu acho que o Oda matar personagens para dar desenvolvimento para outros é muito importante. E o Sol voltou vivo. Eu torci o nariz quando eu vi pela primeira vez, mas com esse capítulo eu fiquei muito feliz. E toda a construção que houve da Robin até aqui foi muito importante, porque a Robin não queria viver. Ela encontrou o Chapéu de Palha no futuro, decidiu que queria viver suas aventuras e ela descobriu muitas coisas ao redor do mundo. Ela viu um mundo como o Sol mesmo nunca tinha visto. E Oda construir esse reencontro é como se velhos amigos pudessem se sentar depois de ter vivido tantas coisas e poder compartilhar histórias com os quais eles viveram. Querendo ou não, até dá pra imaginar que o Sol foi como uma figura paterna pra Robin. Então ela reencontrar essa sua figura paterna vai dar muito mais força e confiança pra ela. E vai fazer ela relembrar por que ela tá viajando, por que ela tá nessa grande história e por que ela quer realizar seu sonho. Eu particularmente fiquei muito feliz com esse capítulo, porque ele não é só um encontro bonito entre dois personagens que a gente conhece há tanto tempo, mas ele tem todo um simbolismo de dizer que mesmo depois de correr por muitos lugares e viver muitas coisas, sempre vai ter um caminho pra gente voltar pra casa. E isso é muito, muito, muito bonito. E capítulo belíssimo. Eu espero que o Oda continue tendo toda essa mística em volta dos reencontros nesse arco de Elbaf. Eu acho que a gente tem muita coisa pra se emocionar ainda nesse arco, e são histórias que vamos contar em outros vídeos. Então, se vocês curtiram esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e também de se inscrever no nosso canal para aumentar nossa recompensa aqui no YouTube. Também confere nossa descrição, onde você pode conferir o nosso Instagram para vocês mandarem suas perguntas e a gente responder aqui em vídeo. E é isso, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você assistiu até aqui, comentem Fluminense Série C aí embaixo. E brincadeiras à parte, é isso, galera. Valeu!